minha não, tá? Ai, vamos lá, então. O que vocês acharam da prova de física, gente? Antes de eu começar, acho que eu não conversei a respeito com vocês. O que vocês acharam? Oi? Eu não lembro muito bem, não, professor, mas achei mais ou menos. Pelas notas, pra mim, tava bem fácil. Oi? Mais ou menos. Do meio difícil, meio fácil. Pelas notas. Que puxava mais, mas coisa que. Uhum. Tá bom. Vou corrigir, e aí se tiverem alguma dúvida, e aí depois eu volto lá conferir nos gabaritos para ver se tá tudo certinho, tá? Tá ok. Então vamos lá. Questão 1. Peraí. Vou compartilhar a tela, senão não vai, né? Oi? Foi. Alguns meios de transporte são realmente especiais, como o veículo chamado Fênix 2, uma cápsula de aço criada para resgatar um a um 33 mineiros chilenos que ficaram presos 700 metros abaixo da superfície. Primeiramente, foi perfurado um túnel até a câmara onde se encontravam os mineiros. Em seguida, a Fênix 2 foi levada até essa câmara. Lá embaixo, a partir do instante em que o mineiro já estava posicionado dentro da cápsula, a subida da Fênix 2 pelo túnel demorava 16 minutos. É correto afirmar que durante a subida da cápsula da câmara até a superfície, a velocidade média da Fênix 2 foi de aproximadamente. Como que faz essa? Aí aplica na fórmula da velocidade média. Velocidade média é igual a variação da posição sobre variação do tempo, né? Isso. Tá. Só que... Vandina Luiza. Vamos lá. Qual que é a variação da posição aqui, gente? 700. É o tamanho do túnel, né? E qual é a nossa variação de tempo aqui? 16 minutos. Só que são 16 minutos. A gente pode usar minuto? A gente tem alguma forma que a gente usa minutos? Não. Ou a gente vai passar para hora, ou a gente vai passar para segundo. Vamos passar para segundos? Sim. 16 minutos vezes 60. Vai dar 960 segundos. Então, a gente tem aqui que a velocidade média é igual a 700 dividido por 960. Então, a gente tem que a velocidade média é igual a 0,7 metros por segundo. Lógico que a resposta vai estar aqui, né? E a gente tem que prestar atenção nas unidades. Só que, qual que é a unidade aqui? Quilômetro por hora, né? É. Como é que passa metro por segundo por quilômetro por hora? Multiplica por 3,6. Isso. Isso vai dar aproximadamente 2,6 quilômetros por hora. Alguma dúvida nessa aqui? Não. Então tá bom. Essa aí confunde. Quase que eu ia marcar errado. Qual que é o letra? Porque quase que eu não passo pra... Tá metro quilômetro por hora, né? Uhum. A unidade é importante, né? Demais. Deixa eu abrir a caixa de texto aqui. Vamos lá. Questão 2. A informação da velocidade máxima permitida nas estradas é feita por placas espalhadas no acostamento. O motorista, apesar de ter pressa, não deseja ultrapassar o limite máximo de velocidade de 80 km por hora estabelecido para a estrada em que viaja. Considerando que o motorista dirigiu do marco 65 até o marco 345, mantendo a velocidade máxima em todo o trajeto, o tempo necessário para completar sua viagem no percurso entre esses marcos quilométricos foi em horas. De novo, qual a forma que a gente vai aplicar aqui? Velocidade média, né?
Qual que foi a variação da posição dele, gente? Posição final menos posição inicial, não é? É, isso aí. Então, é 345 menos 65. Vai dar 280 quilômetros. A variação do tempo é o que a gente quer saber. E a velocidade média dele foi de 80 quilômetros por hora. Então, a gente vai achar a resposta do tempo em horas, né? Isso. Então, a gente tem que 80 é igual a 280 dividido pela variação do tempo. Então, a variação do tempo é igual a 280 dividido por 80, né? Porque o 80 está multiplicando, passa para cá dividindo. O tempo está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, a variação do tempo é igual a 3,5 horas. Letra E. Professora, o meu aqui tá como errado. O gabarito tá errado, não tá? Eu imaginei que estava errado, porque eu vi que o número de acertos assim foi muito pequeno, mas aí eu vou olhar aqui, tá? Ok. O meu também tá errado. Eu marquei a letra E e tá falando que o certo era a letra B. Eu imaginei que estava errado, porque eu vi que o índice de acerto foi muito baixo, por isso que eu falei, eu não conferi o gabarito, mas ao final aqui eu confiro, tá bom? Uhum. Ok. Questão 3. Aí alguma dúvida agora? O gabarito, era só o gabarito que estava errado, né? É. Questão 3, é porque essas questões fechadas o próprio sistema corrige. Deixa eu ter tirado alguma mensagem, enfim. Questão 3. Em uma determinada cidade, a malha metroviária foi concebida de modo que a distância entre duas estações consecutivas seja de 2,4 quilômetros. Em toda a sua extensão, a malha tem 16 estações. E o tempo necessário para ir da primeira à última estação é de 30 minutos. Nessa malha metroviária, a velocidade média de um trem que se movimenta da primeira até a última estação é em quilômetros por hora D. Como é que nós vamos fazer essa, gente? De novo, o quê? Equação, negócio da velocidade média. É igual a variação da posição sobre a variação do tempo, né? Ele falou que a variação do tempo é 30 minutos. De novo, a gente usa minutos. Não. E ele quer a informação em quilômetro por hora, não é? Isso. 30 minutos concordam comigo que é 0,5 horas? Todo mundo concorda comigo? Sim. Sim? E aí, olha só. Aí a gente precisa saber qual que é a variação da posição. Ele falou que entre uma estação e outra é 2,4 quilômetros, certo? Certo. Então, ó, 2,4 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apesar de serem 16 estações, você começa na primeira. Então, você tem um espaço, dois, três. Entenderam o que eu fiz aqui? Sim. Um espaço, dois espaços. Então, são 15 espaços aqui entre uma estação e outra. Isso aqui vai dar 36 quilômetros. Então, a velocidade média é igual a 36 dividido por 0,5. Então, a velocidade média é igual a 72 quilômetros por hora. Tranquilo essa aqui? Tranquilo. Vocês estão muito fera nessa matéria, viu? Gostando de ver. A professora tá pelando pra estudar. Mas tá funcionando. Isso aqui, Tá. gente, isso aqui tudo é questão de vestibular, de FET, de colune, de tá funcionando. Meu Deus. Vocês estão sabendo fazer. Tá penando para estudar, mas tá saindo. O problema é quando a gente pena para estudar e não sai. É verdade, isso aí. Em novembro de 2005, o brasileiro Alexandre Ribeiro venceu o Campeonato Mundial de Ultraman, disputado na ilha de Caio Kona, no Havaí. A prova foi composta por 10 quilômetros de natação,
421 km de ciclismo e 84 km de corrida. O tempo de Alexandre foi de aproximadamente 3 horas na natação, 14 horas no ciclismo e 7 horas na corrida. Portanto, a velocidade média aproximada do brasileiro no campeonato foi em... Me interessa, por exemplo, quanto tempo ele gastou num trecho, quanto tempo ele gastou no outro, quando eu estou falando de velocidade média. Velocidade média, eu só quero saber o seguinte, na distância total e no tempo total, qual foi a velocidade dele? Não é isso? Sim. Isso. Então, qual que foi a variação da posição dele, gente? Os 10 km de natação, mais os 421 de ciclismo, mais os 84 de corrida. Então, 10 mais 421 mais 84. 515 quilômetros. E a variação do tempo dele foi de 3 horas... Opa! Foi de 3 horas de natação, mais 14 no ciclismo, mais 7 na corrida. Então, 3 mais 14 mais 7, 24 horas de prova. Então, gente, a velocidade média aqui vai ser o quê? 515 dividido por 24. Então, a gente tem que a velocidade média é igual a 21,4 quilômetros por hora. Aproximadamente o quê? 21. 21. Questão 5. Leia o texto e analise a figura para responder a questão. No mundo de hoje, a acessibilidade é um direito e, para garanti-lo, são necessárias algumas adaptações, como as rampas em locais públicos, conforme mostra a figura. Leite também. Conforme mostra a figura. Suponha que a rampa desenhada na figura tem 6 metros de comprimento. Se sobre a rampa um cadeirante mover sua cadeira com velocidade constante de 0,2 metros por segundo, o tempo necessário para conseguir vencer o desnível do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Eu poderia ter complicado a vida de vocês aqui no sentido assim, ó, a rampa aqui ela tem tal tamanho e ela tem tal altura. Só que o deslocamento, vocês concordam comigo que seria aqui em cima? Uhum. Então, a gente teria que fazer o teorema de Pitágoras para descobrir aqui qual que era o tamanho da rampa aqui. Só que agora, o que o exercício já fez? O exercício já deu qual que é o tamanho da rampa, né? E aí, como é que faz isso aqui? Aplicação de fórmula direta, né? Sim. Então, velocidade média é igual a variação da posição sobre variação do tempo. Então, a gente tem que a velocidade média, variação da posição, 6 metros, o tempo. Desculpa. A velocidade é 0,2 metros por segundo. A posição é 6 metros, então o tempo que ele gasta é o que a gente vai descobrir. Então, 0,2 vezes a variação do tempo é igual a 6. Então, a gente tem que a variação do tempo é igual a 6 dividido por 0,2. Então, a gente tem que a variação do tempo é igual a 30. O que, gente? Segundos. Segundos. Perfeito. Questão 6. Agora vão as questões abertas. Uma bola de beisebol é lançada com velocidade igual a 108 metros por segundo e leva 0,6 segundos para chegar ao rebatedor. Supondo que a bola se desloca com velocidade constante, qual a distância entre o arremessador e o rebatedor? E aí? De novo, né? Velocidade média. Então, 108 é igual a variação da posição sobre 0,6. Então, a variação da posição é igual a 108 vezes 0,6. Então, a variação da posição é igual a 64,8 metros. Tranquila essa? Tranquila. Questão 7. Um veículo trafega a 108 km por hora em uma autoestrada onde a velocidade máxima permitida é 110 km por hora.
Ao tocar o telefone celular do condutor, imprudentemente ele desvia sua atenção para o aparelho ao longo de 4 segundos. Então, ó, ele está trafegando a 108 km por hora. E ele desvia a atenção durante 4 segundos. Ele quer saber qual foi a distância percorrida por esse veículo durante esses 4 segundos. Para que tem esse 110 aqui, gente? Só para confundir a gente. Ser bem sincera com vocês. Quilômetro por hora e segundo. Eu posso fazer a conta? Não. O que nós vamos fazer aqui? É só passar isso aqui para metro por segundo, né? Isso. Isso aqui, metro por segundo, vai dar 30 metros por segundo. Então, a gente tem que a velocidade média, 30, é igual ao tanto que ele andou sobre os 4 segundos. Então, o tanto que ele andou foi de 120 metros. Uma distância considerável, né, gente? Sim. Ô, professor, Oi. eu fiz, tipo assim, eu coloquei velocidade igual a 108 quilômetros por hora. Aí eu transformei, né? Aí deu 3,6 metros por segundo. Aí eu apliquei naquela fórmula lázinha da distância. V igual a voate. Que é D igual a V. S. Hã? Aquela uma coisa da S distância, eu acho. É igual a S0 mais V0T? Não, é D igual a V vezes T. Velocidade vezes tempo. Ah, tá, mas olha só. Velocidade é distância sobre tempo, não é? Uhum. Então, quando eu isolar a distância aqui, ó, o tempo tá multiplicando, tá dividindo, não tá? Tá. Então, isso aqui vai ser o quê? Velocidade vezes a variação do tempo. É só um rearranjo dessa equação aqui, mas tá certinho, tá? Tá. Okay. É só um rearranjo da equação, mas tá certinho. Você fez a mesma coisa. Questão 8. Fiquei bastante feliz com essa questão aqui também. A figura a seguir mostra dois móveis pontuais A e B em movimento uniforme, com velocidades escalares de módulos iguais a 11 e 4. A situação apresentada na figura corresponde ao instante T0 igual a 0 segundos. Aí na letra A pede qual era a função horária do espaço. Função horária do espaço, se eu estou falando de movimento uniforme, que a velocidade é constante, né? É igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, não é isso? Uhum. Então, se eu sei isso aqui, eu consigo tirar as informações aqui. Então, ó, a função horária de A é igual. Qual que é a posição inicial de A, gente? 20. A velocidade de A, 11 vezes o tempo. Qual é a função horária de B? Posição inicial de B, 90. A velocidade de B, 4 vezes o tempo. Aqui as funções horárias. O instante em que A e B se encontram. Quando que eles se encontram, gente? No instante de 10 segundos? Por quê? Como é que a gente faz essa conta? Eles se encontram quando a posição de A for igual à posição de B, não é? Isso. Então, a gente sabe que 20 mais 11T, 11 vezes T, é igual a 90 vezes 4T. Então, a gente tem que 11T menos 4T é igual a 90 menos 20. Algum problema com a matemática aqui? Não? Só passei tudo que tem T para um lado e tudo que não tem T para o outro lado. Então, 7T é igual a 70. A gente tem que T é igual a 70 dividido por 7. Então, T é igual a 10 segundos. Os espaços de A e B no instante do encontro. Quando que eles se encontram? No tempo igual a 10 segundos. Então, eu posso substituir tanto em A quanto em B. Vou substituir nas duas aqui, só para mostrar que tá, só para a gente conferir que está certinho. Mas não precisa. Então, posição de A é igual a 20 mais 11 vezes 10. Então, posição de A
Outro computador teimoso. É igual a 20 mais 110. Então, a posição de A é igual a 130 metros. Quando eu substituir em B, tem que dar a mesma coisa, né? Então, a posição de B é igual a 90 mais 4 vezes 10. Então, a gente tem que a posição de B é igual a 90 mais 40. Então, a gente tem que a posição de B é igual a 130 metros. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Questão 9. Consideremos os gráficos do espaço em função do tempo para os dois corpos A e B que se movem na mesma trajetória. Letra A. Em que sentido se movem A e B em relação à orientação da trajetória? A favor ou contra a trajetória? Vamos pensar aqui o A. O A, à medida que o tempo está passando, ele está aumentando a posição dele, não é? Então, isso aqui era 10, aqui vai ser 20, aqui vai ser 30. Então, ele está indo no sentido positivo da trajetória. Então, o A, ele está indo a favor da trajetória. E o B? Contra. Contra a trajetória. Por quê? À medida que o tempo vai passando, a trajetória dele, ele vai assumindo posições, digamos, menores aqui na trajetória. Então, ele está contra a trajetória. O que acontece no instante T1? A e B se encontram? Ocorre o encontro entre A e B, uma vez que a posição deles é a mesma, né? Isso. E no instante T2? A posição dele é 0, né? A posição dele, a posição de B é 0 aqui, ó. Ele tá na origem. Alguma dúvida nessa aqui? Não. Essa 10 é praticamente quase igual aquela do trem que você tinha passado, né? Exatamente. Calcule um tempo que um trem de 250 metros de comprimento, viajando a 72 km por hora, demora para atravessar completamente uma ponte de 150 metros de extensão. Então, vamos lá. Para o trem atravessar completamente, ele tem que entrar e ele tem que sair todo, não é? Isso. Então, a gente sabe que a distância percorrida pelo trem, ela tem que ser os 150 metros mais 250, que é o tamanho da ponte mais o tamanho do trem. Que isso aqui vai dar 400 metros. Ele falou que ele viaja a 72 km por hora. Um dos dois a gente tem que mudar. O que vocês querem mudar? Pode ser o 72 mesmo. 72, né, dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Então, quanto tempo ele demora? Eu não especifiquei se eu queria o tempo em segundos e o tempo em metros. Então, tanto faz aqui, tá? A velocidade média é igual a variação da posição sobre variação do tempo. Então, a gente tem que 20 é igual a 400 dividido pela variação do tempo. Então, a variação do tempo é igual a 400 dividido por 20, que é igual a 20 metros por segundo. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Gente, tá tranquila a prova? Alguma coisa que eu não tenha dado, que eu não tenha falado? Não? Caiu tudinho. Então, tá bom. Então, ó, passei a listinha para vocês ontem. Bom final de semana. Maria Angélica, Gabi, que tá com a mão levantada? Não sei, eu não. Olha, tá com a mão levantada. Ah, então tá bom. Quando vocês precisarem falar, eu não vejo vocês. Então, quando precisar falar alguma coisa, é só vocês abrirem o microfone e falar, tá bom? É tranquilo. A turma pequenininha aqui é tranquilo de fazer isso. Então tá bom, gente. Bom final de semana para vocês. Eu já deixei uma tarefinha para vocês ontem, né? E aí, na segunda-feira, a gente se encontra, tá bom? Tá bom, pessoal. Ok, pessoal. Então tá jóia. Tchauzinho, até mais. Tchauzinho.